Oferecimento RU Hoje UFES, a única, melhor e maior página de informações sobre o restaurante universitário da UFES. Vamos falar um pouco de Malthus e Ricardo? Bom, e no nosso trabalho a gente vai apresentar dois economistas clássicos. Um deles é o Malthus, que foi um economista britânico que é considerado o pai da demografia, por causa da sua polêmica teoria de controle populacional. E o Malthus, ele era filho de proprietários de terra e ele estudou no Jesus College, onde se tornou professor em 1793. Malthus veio a falecer em 1834. E o outro economista é David Ricardo, economista inglês, nascido em Londres, importante para o pensamento clássico. Mostrando aptidão para os negócios, fez carreira no mercado de ações. Passando a estudar profundamente questões monetárias, publicou em seu livro Princípios da Economia Política e Taxação, onde expôs suas teorias a favor da burguesia industrial em detrimento da classe ruralista, baseando sua crítica na teoria da renda da terra. Para entendermos Malthus, nós precisamos explicar duas teorias, sobre a população e sobre a lei dos cereais. Para Malthus, a população tende a crescer em PG, já a produção em PA. Logo, a produção não vai satisfazer a quantidade de pessoas. Portanto, para Malthus, era necessário fazer um controle de população. Isso se dava de dois modos. Esses dois modos eram o controle de natalidade de sua população mais pobre e a própria morte da sua população. Para Malthus, a lei dos pobres não deveria existir, porque para ele, quanto mais os pobres ganhavam dinheiro, uma população ociosa existiria, esses que não queriam trabalhar para ganhar mais dinheiro, e eles fariam mais filhos, ou seja, trazendo mais população para o mundo e não tendo produção de alimentos suficiente para alimentar essa população. Malthus acreditava na lei dos cereais, pois para ele, a lei dos cereais, que proibia a importação de cereais de outras nações, fortaleceria a economia interna. Bom, para Ricardo, ele disse que a lei dos cereais não deve existir, porque o comércio externo é extremamente importante para uma nação. Mas o que seria do verde se todos fossem amarelo? Ricardo nega a lei dos cereais. Para ele, teria que existir o comércio externo. Para ele, existem duas leis extremamente importantes. A lei das vantagens comparativas e a lei da renda da terra. A lei da renda da terra diz que o seguinte: com uma produção maior numa terra, ela se torna menos fértil. Com isso, a terra mais fértil seria cobrado um aluguel, por assim dizer, um rendimento sobre aquela terra. E isso diminuiria o lucro do capitalista. E por isso, o Ricardo era contra a lei dos cereais, pois para ele, se a gente deixasse de importar cereais, a gente teria que produzir na terra da nação internamente. Já assim, as terras se tornariam cada vez menos férteis e com isso diminuindo cada vez mais o lucro dos capitalistas, estimulando assim a economia interna. Já na lei das vantagens comparativas, Ricardo afirma que uma nação precisa se especializar na produção de um certo produto, porque é só assim essa nação conseguirá obter vantagens
ou seja, obter maiores lucros na troca de mercadorias entre as nações. Ou seja, os países deveriam se concentrar nos produtos que dariam mais lucros a essa nação, importando os produtos que elas conseguiriam produzir, mas com custo alto, ou seja, elas importariam em maior quantidade com menor custo, aumentando o lucro dessa nação. Ou seja, os países deveriam se concentrar... Vai, me dá aqui. Eu sou cameraman, senão não ganho ponto não. Bom dia a todos. Vai.